Olá, meus amigos. Na aula passada nós fizemos uma introdução sobre a doutrina da Trindade e nessa introdução nós fizemos algumas considerações preliminares para que possamos compreender corretamente qualquer doutrina bíblica. E hoje nós vamos recapitular algumas coisas importantes, as coisas mais importantes da aula passada, e começar a fazer uma exposição histórica sobre como se desenvolveu essa doutrina da Trindade na história. Você vai entender como foi que ela se desenvolveu e, é claro, nós vamos perceber que essa mentira que muitos inventam de que a doutrina da Trindade ela surgiu em 325 no Concílio de Nicéia com o imperador Constantino, você vai perceber que essa informação ela não procede, é equivocada. E você vai entender também que a doutrina da Trindade ela sempre foi crida pela Igreja e tudo que não se enquadra na doutrina da Trindade sempre foi rejeitado e tratado como heresia. Bom, recapitulando, na aula passada eu falei para vocês que há 3 coisas importantíssimas e fundamentais que você precisa ter em mente todas as vezes que você lidar com doutrina cristã, doutrina bíblica. Essas coisas você precisa ter em mente para não criar bobagem na cabeça, para não inventar ideias que não correspondam ao claro e sadio ensino das Escrituras. Eu falei que a primeira coisa dessas 3 coisas que você precisa ter em mente é a fonte da qual extraímos nossas doutrinas. A nossa fonte tem que ser a Bíblia. Toda doutrina cristã, para ser verdadeira, ela precisa emanar das Escrituras. Não pode ser criado nenhum tipo de crença e nem apoiado, nem crido, se o ensino dela não vier das Escrituras. Segundo, eu falei para vocês que toda afirmação tem uma implicação prática. Tudo que eu afirmo me leva a algum lugar, alguma coisa, e eu preciso então tomar muito cuidado com as coisas que eu afirmo e já me perguntar aonde o que eu estou afirmando vai me levar. E terceiro, eu falei que é muito importante manter a coerência. Precisamos manter a coerência, né? Não simplesmente falar ao vento, mas entender não só a implicação, mas manter a coerência do que nós afirmamos. E por último, tanto a revelação de Deus quanto o entendimento da revelação de Deus foi progressivo na vida do seu povo. Deus não revelou nada de uma só vez. Ele revelou progressivamente. À medida que a vinda de Cristo se aproximava, ele foi progressivamente esclarecendo a sua revelação. E depois que o cânon se fechou, e então o último dos apóstolos morreu, iniciou-se então o período dos pais da igreja, e essa revelação ela foi gradativamente desenvolvida, sistematizada, definida pelos pais da igreja para chegar até onde nós chegamos hoje. Meus queridos, é por não levar a sério, é por rejeitar ou não considerar esses 4 pontos que eu coloquei aqui,
é que hoje você ouve muita bobagem, muita heresia, muita mentira, muita falácia, muitos raciocínios falaciosos a respeito da Trindade e de outras doutrinas cristãs também. Por quê? Porque as pessoas, elas não se preocupam em comprovar se o que se fala emana das Escrituras. Não há essa exigência. E as pessoas que afirmam as coisas não têm compromisso com o que falam, são incoerentes e não compreendem a revelação de Deus. Eu falo isso já adiantando, porque às vezes a gente, quando conversa com alguma pessoa sobre determinada doutrina, vamos supor a doutrina da Trindade, aí a gente mostra, por exemplo, em Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem. A gente diz assim, olha, aqui há uma referência à Trindade. A pessoa diz, não, mas Moisés não tinha em mente a Trindade quando ele escreveu isso aqui. É possível isso ser verdade? É possível. Como é possível não ser verdade? Por mais que Moisés não tivesse em mente a Trindade quando ele escreveu, Moisés não foi quem revelou a Trindade. Aquilo ali, quem revelou foi Deus. Então não estava na mente de Moisés, mas estava na mente de Deus. Talvez Moisés nem tivesse noção do que ele estava escrevendo. Mas Deus sim. E à medida que a Bíblia vai caminhando rumo à encarnação de Cristo, você vai percebendo que essas coisas vão ficando mais claras, vão sendo mais definidas. E no Novo Testamento, Deus esclareceu completamente em Cristo tudo o que ele vem revelando aos poucos no Antigo Testamento. Então é bom a gente entender isso. E aí, se a gente entender isso, nós vamos perceber a luta que os pais da igreja tiveram para definir, sistematizar e organizar as crenças que nós cremos hoje. Então, gravem isso, porque isso vai ser muito importante no nosso estudo. E hoje, nós vamos também seguir, continuar seguindo esse panorama e essa definição de Trindade, que é clássica, que eu falei na aula passada, e é bom você sempre estar lembrando. Só existe um Deus, tá? Há muita gente que critica os cristãos trinitários, porque dizem que eles acreditam em 3 deuses. Gente, nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos num único Deus. Eu vou explicar isso melhor lá na frente, e você vai entender. Mas, a princípio, eu quero que você grave isso. Nós cremos no único Deus. Quantos deuses existem? Um único Deus. Mas esse Deus, que é único, ele ao mesmo tempo é plural. Ele é único em essência, só existe uma essência divina, tá? Mas existe dentro dessa essência divina, existe uma pluralidade de pessoas. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Depois eu vou explicar melhor, você vai entender, eu espero também que você entenda, né? Mas eu acredito que não vai ser difícil de você entender na explicação que eu vou dar lá na frente, né? Mas a rigor e a princípio é bom você perceber isso. Nós não pregamos 3 deuses, um único Deus, uma essência divina, e essa essência divina ela é plural em pessoas. Há 3 pessoas dentro dessa divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é Deus. Quando eu falo de Deus Pai, eu estou falando de Deus. Quando eu falo de Deus Filho, eu estou falando de Deus. E quando eu falo de Deus Espírito Santo, eu estou falando de Deus. Não são 3 deuses, é um Deus. São 3 pessoas e cada pessoa é Deus. Talvez agora a sua cabeça esteja um pouco embaralhada, mas você vai compreender lá na frente. Tenha paciência. E
ouça e veja os próximos vídeos que eu vou gravar. Você vai compreender. Existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas não são 3 pessoas separadas. É bom já você ir compreendendo isso, tá? Elas são distintas, são diferentes uma da outra, mas não separadas. Elas estão unidas numa única essência. Então, isso aí é fundamental e basilar para você compreender a Trindade. A Trindade não é a existência de 3 deuses, mas de um único Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas não separadas, unidas na mesma essência. Eu vou explicar melhor lá na frente o que significa essa unidade e essa pluralidade de pessoas, tá? Então, mas eu já estou adiantando isso aqui para você compreender lá na frente como é que vai ficar mais fácil para você lá na frente entender.